Pai do Senhor, né, meus irmãos? Hoje eu tô aqui, né, tentando ajustar o meu ring light, né? Graças a Deus, é uma conquista que eu tive, uma coisa que eu tinha vontade de comprar, um ring light, e eu consegui. Tentando ajustar ele aqui para vocês verem essa imagem atrás, porque essa imagem diz tudo com o que eu vou falar nesse dia, né? Antes de tudo é fé e depois de tudo gratidão. Mas eu gosto de fazer o contrário também. A gente não precisa ser como Tomé, ver para depois crer, porque isso aí é muito fácil. Ontem eu estava num show evangélico do Isaías Saadic, da minha cidade, e a gente cantava, né, como Deus bondoso, a bondade de Deus. E eu cantava e chorava, eu falava, Deus, se tudo tivesse ótimo, era tão fácil eu estar cantando isso. Só sabe que não tá tudo bem, mas sabe quando tem gente que vê a gente e fala, gente, que louco, aquela mulher tá ali com a vida acontecendo um monte de coisa e ela tá ali, bondade de Deus, aonde está a bondade de Deus? Talvez é o que você tá perguntando também nesse dia. A bondade de Deus, gente, não é quando você tá vendo o que ele tá fazendo de bom, é quando você pensa assim, Deus não fez, Ele está fazendo, Ele está agindo, porque tudo é no momento certo, né, gente? E essa bondade significa, em tudo que a gente está passando, que eu estou passando, como a gente, qual é a força, né? É o que eu te pergunto nesse dia. Qual é a força que te posiciona, que te motiva a levantar todos os dias de manhã? E a gente vê isso como uma coisa tão natural, dormir e acordar, né? À noite, a morte é considerada como um coma, né? Perdão, a morte não, o sono, né? O sono é considerado como um coma, onde você morre todas as noites e ressuscita em todas as manhãs. E tem pessoas que podem estar nessa situação, eu também estive. Olhar para o céu de manhã, o sol dando no rosto e falar, nossa, eu acordei mais um dia, que vai ser, vou ter que matar mais um leão hoje. E eu também dizia isso. Eu pedi a Deus para que Ele cuidasse da minha alma e que cada noite, e que eu dormisse profundamente, até por dias, e que no meio daquela noite que Ele me tirasse o medo, porque é estranho, porque quando eu era adolescente, eu pensei em tirar a minha vida. Eu cheguei a tomar os remédios da minha mãe, mas eu não me sentia força para isso. Eu tinha medo da morte, né? Então é o que eu digo para vocês hoje, gente, a vida, o que Deus dá, ó, esse ar que você respira parece ser algo tão automático. E ansiedade dos tempos, talvez que você esteja passando. Eu já tive crise de ansiedade. Desde os meus 7 anos de idade, que eu me lembre, eu tinha sintomas que eu não entendia, que hoje eu sei que é uma depressão e síndrome de pânico, porque eu falava, não posso estar fora de casa quando anoitecer, porque o céu está clarinho, começa a anoitecer, é como se ele todo fosse desabar em cima da minha cabeça. Muitos sentimentos misturados, não entendia, né, gente? Não entendia o porquê daquilo. Hoje eu entendo. Até hoje Deus me mostra que eu amava ajudar a organizar a festa da minha família. Eu sempre fui muito mãezona. A casa da minha avó era como uma pensão. Minha avó era uma pessoa muito caridosa, me espelho muito nela. E a casa dela era rodeada de muitas crianças, fora ali mais ou menos 15 netos que ela já tinha, se eu não me engano. E às vezes uma mulher e falava, dona, a senhora me dá um copo de água? E aquela pessoa ia ficando, ia pedir um copo d'água, aquela pessoa ia ficando, um conhecido. Às vezes tinha 3, 4, 5 filhos. A minha mãe do mesmo jeito, ela já socorreu uma mulher segurando uma faca. Ela falou, eu posso entrar, linda? Minha mãe assustou, que ela estava com aquela faca na mão. Falou, essa faca eu tirei das mãos dele, porque ele queria me matar. Era o marido dela. Então eu ajudava a organizar a festa.
essas crianças. Mas na hora da festa, os convidados começavam a chegar, eu preparava roupa, arrumava o cabelo e eu ia para dentro do banheiro e eu chorava. E todo mundo, ué, cadê a Patrícia? Ela organizou essa festa e ela não está. Eu falava, não vou aparecer. Então, na maioria das fotos de família, todos eu tô com o meu olho bem inchado, porque eu chorava e chorava. E eu sempre tive uma face assim bem expressiva. Hoje não é porque eu tô mais velha não, gente. Eu sempre tive as ruguinhas no canto dos olhos. Meu olho sempre foi fundo assim mesmo. As pessoas que me conheceram quando eu era criança, hoje me conhecem pelos olhos. Porque eles falam que eu tenho um olho expressivo, né? Hoje eu repreendo, diz que os meus olhos são olhos tristes. Meu olho revela o fundo da minha alma. Então é o que eu queria deixar para vocês hoje, gente. O intuito do vídeo não era nem esse. Eu ia contar um testemunho, mas quem direciona é Deus, né? E eu queria falar para vocês, gente, se Deus me curou, Deus me libertou. A partir daquele momento, eu já tinha, quando eu era criança, eu falava, quando eu crescer, eu vou matar o meu pai. Eu vou fazer um massacre, eu vou matar toda a minha família. E todo mundo falava, Arlinda, leva essa menina num tratamento, porque ela não é normal, né? Uma criança assim calada, a maioria das vezes, às vezes pode ter falado, a criança calada, ela tá maquinando algo, e realmente eu estava. Estava maquinando algo dentro do meu quarto. E eu pensava, pegar uma faca, pegar alguma coisa, pegar esses garrafões de vinho, que a minha avó gostava de decorar a casa com garrafão de vinho. Uma vez, do nada, meus irmãos me chateou um pouquinho. Eu eu fiz uma guerra de garrafão de vinho em cima deles. E nesse dia minha mãe ficou muito assustada. Eu era expulsa de todas as escolas que eu estudava, porque eu tinha os reflexos como se fosse um autismo hoje. Eu não falava, eu era extremamente inteligente. E mesmo assim, não valeu os professores me aprovar na escola. Eu fui reprovada durante 5 vezes na primeira série. Não porque eu não sabia fazer as coisas, as provas, eu era muito inteligente. Eu não domava matemática, mas ali eu dava meus pulos. Eu ainda pequena, eu pegava palitinho e comecei a decorar alguns pontos da matemática, né? E comecei a não aceitar aquilo. Aí eu tinha, aconteceu hiper coisa na minha vida. Meus parentes me conheciam como a menina dos pés descalços. Já vem aquela pobretona que não tem pai e que às vezes a maioria das pessoas falava assim, sua mãe não liga pra você, né? Sua mãe não gosta de você. Porque minha mãe era extremamente agressiva, até hoje, né? Não é o intuito desse vídeo, que ela já é convertida, mas até hoje ela me pede perdão por isso, né? E eu escutava muitas coisas a meu respeito. O bullying começou dentro de casa. Então, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu estava assistindo a televisão e falei, eu vou nessa igreja porque eu quero chorar. E realmente, gente, a partir do momento que eu entrei dentro da igreja, eu chorei tanto, gente, que eu pensei que eu fosse ter que ir para casa amparada. Eu chorava, meu cabelo não era longo, meu cabelo não crescia, mas o milagre, que uma hora eu vou contar para vocês, ele vinha só até aqui, era coisa bem indomável mesmo. Não tinha como dominar o meu cabelo, domar ele, era bem cheio. E as pontinhas que eu conseguia pegar, eu chorava e eu limpava os meus olhos com o meu próprio cabelo. Eu falava, gente, eu vi isso em algum lugar. E eu tinha lembrado que eu tinha achado uma Bíblia embaixo da ponte, perto da minha casa, que eu sempre morei na beirada da linha. E essa Bíblia era uma de capa vermelha, um lado era inglês e o outro era português. Eu li o português e tentava ler o inglês, sem saber as pronúncias. Então eu li o português, eu li inglês, eu sabia que ele estava falando de Mateus, eu sabia que ele estava falando algum ponto de Marcos, mas eu tentava ler. Porque mesmo a escola tendo me expulsando, minha própria mãe dizendo, ai, você não vai ser capaz de aprender, você é burra, quebrava lápis na minha cabeça, fazia muitas coisas, não vou entrar nesse detalhe. E eu pensava, eu já ia a lei da meditação e da lei da atração. A meditação é aquele momento que você repete, os coaches até ensinam isso, né?
Você repete aquilo que você quer para sua vida. Porque é tão fácil, gente. A gente faz a nossa mente como se fosse um saco de lixo. Tudo a gente põe ali. Você é burra, você é isso. Mas a gente nunca coloca o que as pessoas falam de bom. Você é inteligente, você é aquilo. E eu comecei a meditar e dizer que eu era inteligente. Né? E comecei a lei da atração também. Muita gente não concorda, fala que não é de cristão. Eu falava, eu atraio pessoas boas pra mim. Eu não atraio pessoas más. A minha mãe é uma excelente mãe. Mesmo ela, às vezes, ela me batendo. Mesmo ela, às vezes, ela... Eu tinha que ensaiar no espelho, conversar com ela. Porque tanto que ela era agressiva. Hoje não, gente. Hoje é... Tem hora que eu rio. Eu falo assim, nossa mãe, se fosse antigamente, você tinha quebrado a minha cara. Às vezes eu faço vídeo pro blog sem ela saber. Outro dia eu peguei ela com a boca cheia. Outro dia eu peguei ela tirando a prótese. Ai, gente, se fosse outras épocas, viu? Aí eu fui pra igreja, gente. E eu falava, quando eu fizer 18 anos, eu vou matar meu pai. Eu vou fazer um massacre na minha família. Porque meus irmãos eram terríveis, gente, na minha vida. Meus irmãos mais velhos, né? Os homens. Porque a menina foi uma bênção na minha vida, já contei aqui no canal, né? Foi resposta de oração. Quando eu era católica, só que eu pedi, né? Especialmente pra Deus. E depois que eu fui pra igreja, gente, tem um processo ali. Aquele algo mentiroso que tá na placa. Vem, entre e a sua vida vai mudar. Para sua vida mudar é um processo. Não tem como você plantar uma bananeira hoje mesmo você já colheu o fruto que é a banana. Então tem um processo. Às vezes é necessário Deus fazer isso. Igual eu agora, eu retornei para Cristo, né? Que eu estava afastada. E realmente foi assim. Foi diferente da primeira vez que eu fui. Eu cheguei, é porque quando Deus vê que é o extremo, que ele vai te perder. Eu cheguei na igreja, minha vida mudou por completo. Então vai variar de pessoas também. Então se você está na igreja, não desanima. Porque, minha filha, se com Deus o trem tá difícil, imagina aqui fora com Satanás. É o que eu quero deixar para vocês nesse dia. Agradeça a cada dia, porque todos os dias você morre durante a noite e ressuscita durante o dia. Parece algo natural. Como o ar, parece algo natural, mas é sobrenatural. Então, gente, clica no sininho, compartilhe e deixe nos comentários se você quer um pedido de oração ou se você quer fazer alguma pergunta também pra mim. Talvez tipo assim, eu sigo essa mulher desde outros canais que ela era, mas eu não... gente, agora que eu aprendi. O meu sininho, ele clica assim e ele é assim também, olha. Que legal. Clica no sininho, como diz o David Leonardo. Clica no sininho, não esqueçam, olha, tá vendo? Fazendo descobertas aqui com vocês. E resumindo, né, gente? Hoje eu sou extremamente inteligente. Eu tenho 3 diplomas. Hoje eu domo as matérias. Quando eu tava estudando, gente, eu domava as matérias assim. Se eu quiser fazer o Enem, se eu quiser, a qualquer momento, eu tiro a maior pontuação do Enem. Hoje eu falo 2 idiomas, bem rasinho, só assistindo séries, o espanhol latino, eu consigo conversar. Uma vez eu interagi com um morador de rua, um desses artistas de rua. Eu interagi com ele, eu entendi o que ele disse, eu conversei com ele, bem rasinho mesmo, entendeu? Então é o que eu digo pra vocês, não deixa ninguém falar que você não é possível, que você não é capaz. Porque hoje, gente, Deus sabe todas as coisas. Hoje, eu sou casada e, às vezes, eu ajudo o meu esposo. Porque o meu esposo sou eu no passado. E eu falei pra ele, não se acostuma a ser essa pessoa, as pessoas ficam te chamando de burra. Você consegue exercer. É só ter fé. Ele falava, amor, eu não dou conta. Então, eu cuido das minhas coisas e da dele. As finanças. Eu falei pra ele, amor, você não consegue trabalhar de 7 às 5? Às vezes fazer hora extra, trabalhar fim de semana, trabalhar aqui em casa, né? Que eu trabalho com facção em casa. Você é capaz. Então eu tenho treinado a mente dele todos os dias. E é outro ponto que a gente erra também, sabe? De costumou. Como a minha tia. Minha tia contou uma história de uma criança onde ela foi trabalhar.
E quando ela chegou pro menininho, a mãe disse assim, ele não fala. Minha tia falou, estranho, né? Criança não falar, nunca nem vi, eu acho. Aí ela tava lá cuidando do menino e ele falava, ela falava, o que você quer? Aí veio a mãe, o que você quer, filho? É água? Dava água. Dava isso, dava aquilo, tudo falando nome. A minha tia foi falar com ele, o que você quer? Ele, eu não vou te dar enquanto você não falar o que você quer. E ele começou a falar, Aga, tinha uns 4 anos mais ou menos, se não me engano. Aga, o que você quer? E nem mostrava o que era. Bolacha. Aí ele pegava a bolacha, a mãe ficou surpresa, falou assim, gente, meu filho não falava. Aí a minha tia disse, você não treinou ele pra falar. Então o cérebro dele estava congelado pra não falar. E eu criei meus filhos da mesma forma. Tinha hora que eles queriam comer algo, isso pode sair um pouco desumano. Tinha vezes que eles passavam o dia todo sem comer aquilo, porque eles não tinham falado o que era que eles queriam. Eu nunca falava. Aí tinha hora que eles falavam, mamãe, é bar. Eu sabia que era bala. Porque há 10 horas atrás, um dia, eles tinham pedido bala. Eu não disse. E eu creio que eles iam dormir e ficavam lá no bercinho assim. É que é mesmo o nome daquele trem? Mamãe, bar. Do nada. Né? Mas foi com a minha filha, que ela fala bem pouco. E eu não acho que isso seja um reflexo ruim. Já levei ela no médico, já, neurologista, neuro. E ele disse, sua filha não tem nada de normal, ela não fala porque não quer. A mesma coisa era eu falava porque eu não queria. Eu estava congelado por medos e traumas, né? Isso eu creio que não seja a história, o caso da minha filha, porque eu oro muito para ela nesse sentido, né? Já ficando adolescente. Então, é o que eu digo para vocês. Se vocês têm um filho que não fala, ou não sei se está debaixo de algum diagnóstico, faça isso, né? E vai orando, que Deus vai abençoar, né? Então, um dia você vai falar, fala ela. Um dia seu filho vai falar, mas eu não sei falar ela. Aí, seu filho já falou, como eu já vi uma história também. Então, a minha mente era congelada. Eu dependia da minha mãe falar por mim. Eu ia na casa da minha madrinha, ela falava assim, o que você quer comer? Minha mãe falava, pode ser essa bolacha aí, pode ser esse leite aí. E na maioria das vezes, gente, eu minto. Eu comecei a fazer isso com a minha filha. A minha prima falava assim, falava assim, quantos anos você tem? E eu falava. Os outros perguntavam da rua, quantos você tem? E eu falava, não, eu perguntei pra ela. A mesma coisa é minha prima, a Pri. Ela falou assim, Mary, o que você aprendeu na escola? Aí eu chego e falo, aprendeu Mary. Não perguntei pra mãe dela, perguntei pra ela. Até que eu fui aprendendo, sabe, gente? E é o que eu digo pra vocês, o nosso cérebro, ele precisa ser treinado, como qualquer outra parte do nosso corpo. Se você fica deitado muito tempo, você vai atrofiar, né, as suas pernas, seus membros inferiores, né, seus membros superiores, que são braços e pernas. E a mesma coisa a nossa mente, é o que eu tenho observado, né, com meu marido, e é o que talvez, né, esteja acontecendo com vocês também. E eu não tinha nada, eu apenas não queria falar e nem treinava com o cérebro. É o que eu quero deixar pra vocês. Então, de novo, né, deixe seus likes. Nossa, é melhor. Deixe seu like, compartilhe. Vou procurar fazer vídeos menores, é que eu tô tão empolgada, gente, com o meu ring light. Eu ainda tô controlando aqui ainda essa luz toda que fica no rosto da gente, pra mim não ficar piscando demais. Mas é engraçado, por incrível que pareça, eu pisco muito nos vídeos. E com o ring light eu coloquei aquela luz quente, que são 3 módulos de luz. Eu coloquei o quente, que eu achei o melhor. Eu até fiz um cenário bonitinho aqui atrás, pena que não deu pra mostrar muito, uma mesinha aqui atrás. Mas eu vou estar procurando separar esse local aqui, pôr uma prateleira, alguns livros. É só pra eu estar fazendo os meus vídeos, que a maioria dos meus vídeos, gente, é sem edição e sem uma decoração, porque eu tinha um porta-lápis de madeira que eu colocava o celular em cima, né? Agora, graças a Deus, Deus me abençoou com ring light.